Agora, Olivoca, tem gente torcendo contra o Fluminense e não é torcedor do Botafogo, nem do Fluminense, nem do Flamengo. Sabe quem é? Quem? Eu imagino, eu não conversei com ele, não. Ramon Abate Abel. E sabe por quê? Porque se o Fluminense não chegar à final, ele pode apitar a final. Então eu imagino que ele não está torcendo para o Flusão, não. E aí, PVC? É isso? Está cotado? Nossa arbitragem está sendo bem avaliada aí no Mundial? O Máximo Bussaca, que é o diretor de árbitros da FIFA, é louco pelo trabalho do Ramon Abate Abel. Ele gosta muito, não é pouco. E o Ramon Abate Abel, que apitou anteontem Real Madrid e Borussia Dortmund, o segundo jogo do Real Madrid que ele apitou, ele expulsou o segundo jogador do Real Madrid sem nenhuma contestação. Zero contestação. Cara, é impressionante, a gente já fez essa matéria, Igor e eu, é impressionante como árbitro brasileiro apita bem fora do Brasil e é uma tragédia no Brasil. É incrível. E isso, sabe o que é? Paz de espírito. O cara apita aqui sabendo o que ele precisa fazer. Ele sabe Saúde mental. Ele está instruído. Saúde mental, exatamente isso. Eu falei isso, eu encontrei ontem o Ramon Abate Abel, falei isso para ele, ele falou, cara, é paz, é respaldo, é respaldo. Ele tem respaldo aqui. E se o Fluminense não for para a final, não está escalado, não se trata disso, mas tem uma chance concreta dele ser o árbitro da final, porque o Máximo Bussaca adora o trabalho dele e porque ele apitou muito bem aqui na Copa do Mundo de Clubes. Livoca, Ramon Abate Abel ele merece essa moral toda? E essa paz de espírito, ela é causada pelo quê? Pelo suporte, como o PVC falou, pelos jogadores que são mais respeitosos, não é tão pressionado, quando vai para a cabine do VAR não vem aquele tanto de gente atrás, jogador enchendo o saco, a imprensa falando o tempo todo da arbitragem. Qual que é o contexto que traz essa paz de espírito tão buscada por todo mundo e que Ramon Abate Abel encontrou? Lu, você perguntou e respondeu, né? Porque é isso. Você está num contexto no Brasil onde a cornetada rola solta, né? Não é só dentro do campo, não é só a torcida. É um contexto, assim, quase 360. Ele sai de lá, de dentro do campo, do ambiente de trabalho dele, vai para casa, liga a TV e vai ver o debate sobre arbitragem na televisão. É o tempo inteiro, né? E é uma cobrança muito exagerada, na minha visão, sobre os árbitros, que muitas vezes estão ali fazendo o seu trabalho de forma honesta e certa, correta, e acabam sendo cobrados por outros erros. E aí não é só o erro individual, mas também o erro de uma linha que é traçada de forma equivocada pelo VAR. Eu acho que todos os outros elementos da inteligência artificial e da tecnologia que podem contribuir para o trabalho do árbitro e que estão sendo usados, por exemplo, nessa Copa do Mundo de Clubes, são necessários. Há uma necessidade de implementação imediata do impedimento semiautomático no Brasil. Eu acho que isso é, assim, urge, né? Então, todos esses elementos ajudam muito. E aí o cara chega lá com um clima muito mais tranquilo, uma cobrança não tão exagerada da torcida sobre a arbitragem. É o tratamento de saúde mental que ele precisaria receber aqui, que é o mínimo de tranquilidade para exercer o trabalho dele. Então, é isso. Hoje os árbitros são muito perseguidos, a maior parte deles de forma injusta, e eu acho que chegar lá e ter esse respaldo, ter essa tranquilidade para trabalhar, é o que eles precisam aqui para poder realizar esse bom trabalho e que ele já mostrou que ele é capaz de fazer nessa competição internacional da FIFA. É, isso aí, né? Oi, PVC. Oi, Igor, quem chamou? Não, eu chamei. Eu rapidinho, só para complementar, arrematar nessa questão da arbitragem. O Wilton tá voltando hoje, mas a avaliação foi positiva em relação a ele também, só que o Abate, ele foi exigido nas situações mais complexas e, como o PVC mencionou, o cara passou sem mácula nessa situação toda, nessa aprovação toda que ele teve lá nos jogos. Então,
a FIFA preferiu o abate, né, entre os brasileiros, e aí fica nessa situação que só poderia ficar um dos dois. A FIFA preferiu segurar o abate, o Wilton tá voltando, e, enfim, aí a questão para ver se vai ter time brasileiro na final ou não, para ver se ele vai conseguir concorrer de fato a uma escala na decisão. Só em relação a isso, impedimento semiautomático, a CBF está fazendo estudo para ver, enfim, como é que conseguiria instalar nos estádios por aqui, qual é a tecnologia, quais seriam os fornecedores. No sonho, quem sabe para o ano que vem, né? Mas, enfim, a entidade está tentando buscar alguma solução, porque está vendo que a indústria do futebol está gritando, né, para a entrada dessa tecnologia no futebol brasileiro, então eles estão indo atrás para ver se é possível instalar isso no próximo campeonato. Gente. Sem dúvida, né? Como simplifica, né? Quando você tem esse acesso. PVC. Só complementar em relação ao que o Igor está dizendo. Situações mais difíceis que ele passou. As 2 expulsões do Real Madrid e o protocolo antirracismo. É verdade. No caso do Cabral com o Rüdiger. Ele foi exigido em situações absolutamente fundamentais e agiu com absoluta certeza e correção. Situações muito difíceis, né? Realmente desafios grandes que ele enfrentou. Então, acho que ficam as lições, né, dessa Copa do Mundo de Clubes. A gente está adorando acompanhar a Copa do Mundo de Clubes, mas além disso, né, de ser o nosso entretenimento e a torcida pelos nossos times que estão lá e os rivais torcendo contra, acho que a gente tem que aproveitar o que deixa de lição, que a gente já pode aprender e trazer aqui para o nosso futebol, né? Para a gente aprender com o que tem de melhor. Então, no Mundial de Clubes, essa questão da arbitragem e a atuação do Ramon Abate Abel merece um elogio de fato.